Oi, turma, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo, mas como eu tenho feito toda semana, esse é mais um vídeo que eu tenho gravado para os alunos que não puderem participar da nossa terceira aula e também para aqueles alunos que quiserem rever o conteúdo e quiserem ver de novo e ver o que foi falado e tudo mais, o que foi estudado. Então, essa aula é destinada para esses alunos. Primeiramente, eu queria conversar com os alunos que não puderam assistir nossa aula da semana passada, nossa aula ao vivo, síncrona. Eu comentei com o pessoal na aula que, a partir dessa aula de hoje, a gente vai começar um projeto na nossa turma de História, que vai ser um projeto onde a gente vai ser destinado a estudar a história de Belo Horizonte. Não só estudar a história de Belo Horizonte, mas aprender a nos situar dentro de Belo Horizonte. Isso eu creio que é uma coisa muito importante também. Assim. Como foi dito na aula da semana passada, um dos motivos da gente estudar a história e do porquê estudar a história é para a gente conhecer quem nós somos e reconhecer quem nós somos no presente. Entender as coisas que trouxeram a gente até aqui é muito importante para a gente entender quem nós somos. Então, um pouco de estudar essa questão da história de Belo Horizonte é que eu vejo que muitos de nós aí, caminhamos pela cidade todos os dias, muitos de nós vivemos, crescemos, estamos aqui até hoje e não conhecemos um pouco da história que carrega a cidade que a gente mora. Isso eu acho que é muito importante, eu acho que vai ajudar para a gente entender um pouco mais quem a gente é, por onde a gente passa. Se a gente descobrir a história dos lugares que a gente anda, andar por esses lugares começa a fazer muito mais sentido. E é um pouco dessa pegada que eu tenho para esse projeto que a gente vai ter. Então, esse projeto vai começar com uma aula sobre a história de Belo Horizonte, desde a origem da capital, o que era antes aqui, e a gente vai tratar um pouco disso. Então, a gente vai começar a aula agora. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minuto. Então, a gente vai começar a nossa aula. Como eu disse, a gente está começando um projeto hoje que destina a gente estudar um pouco sobre a história de Belo Horizonte e enxergar como que Belo Horizonte é vista através da história, para a gente poder se situar também. Essa primeira aula, esse projeto ele vai durar algumas semanas e essa primeira aula ela é voltada para a gente entender um pouco da história de BH. Belo Horizonte ela é uma cidade muito interessante, assim, e ela tem uma história muito única, assim, no Brasil. Belo Horizonte, enquanto cidade, o que a gente percebe? Uma coisa que é muito marcante desde o princípio. Assim. Enquanto cidade, Belo Horizonte foi a primeira cidade a ser planejada no Brasil, sendo idealizada após a proclamação da República, em 1889. Isso é muito importante a gente pensar, porque antes as cidades elas não eram planejadas. Assim. Não se planejava construir uma cidade e ter uma cidade. A cidade se tornava cidade ao longo da história, ao longo do tempo. Na maioria das vezes eram fazendas que iam juntando pessoas e juntando pessoas se tornava um arraial juntando mais pessoas se tornava vila, e assim com algumas questões econômicas, trânsito de pessoas, dependendo das funções econômicas que talvez esses arraiais e vilas tivessem, elas iam crescendo cada vez mais até o ponto de se tornar cidade. Então, na maioria das vezes, as cidades, elas não eram planejadas. As cidades não eram planejadas. As cidades se tornavam cidades ao longo do tempo. Então, é muito interessante a gente ver que Belo Horizonte ela foi a primeira cidade a ser planejada no Brasil. E ela já foi planejada pensando em ser a nova capital de Minas Gerais. Isso é uma coisa importantíssima da gente pensar. E outra coisa que é muito importante quando a gente vê a história de BH é a questão de que ela foi pensada após a proclamação da República em 1889. Isso, pelo menos na nossa aula esse ano, a gente não estudou um pouco esse período republicano, o que foi a proclamação da República, mas a proclamação da República ela aconteceu em 1889, foi um ano depois do fim da escravidão, que foi em 1888, e antes da República se acontecia aqui o Império, onde antes tinha Dom Pedro I e depois teve Dom Pedro II. Isso a gente vai estudar um pouco mais para frente, mas isso é muito importante a gente ter esse marco de Belo Horizonte como uma cidade planejada depois da proclamação da República, porque a gente percebe que BH carrega em si desde o seu planejamento
ela carrega ideais republicanos. Isso é muito importante, assim, porque quando se proclama a república, quando se proclama a república, o governo que está por trás, ele tenta dar uma nova identidade para o Brasil. Uma identidade que não seria mais marcada pelo Império, pelas ligações com Portugal. Uma identidade que seria agora mais moderna. Eles queriam uma modernidade acentuada. E o planejamento da cidade, o planejamento de Belo Horizonte carregava muito desses ideais. Então é muito importante a gente ver isso. Assim. A gente vê que foi uma cidade planejada, mas foi uma cidade planejada com um propósito também. O propósito de mostrar os ideais da República, carregar os ideais de modernidade. Isso era muito importante para aquela época. Os ideais republicanos carregados pela cidade, eles são muito marcantes. E a gente vê que a cidade ela foi pensada a partir de um molde urbano europeu, que era uma coisa que nessa época o Brasil queria muito. Assim. O Brasil ele queria se desvincular com os vínculos com Portugal e com o Império, e ele queria se lançar como um país moderno. E isso era muito interessante a gente ver, que os moldes que BH adota são moldes urbanos de cidades europeias, onde haviam grandes avenidas, ruas largas, com viadutos planejados, onde as ruas eram planejadas, as ruas elas não nasciam por acaso, elas tinham um propósito de estar ali, os viadutos eram planejados, as avenidas eram largas, tudo isso era um modelo urbano europeu, que o Brasil queria adotar e Belo Horizonte seguiu essa linha, que era uma linha carregada também desses ideais republicanos. E outra coisa que é muito importante, assim, e a gente vê muito na cidade de Belo Horizonte até hoje, é que no Brasil, nessa época, havia um ideal de higienismo. Esse ideal de higienismo, ele era tanto um higienismo na questão sanitária também, que agora se tornava mais uma preocupação essa questão do urbano e do cuidado com a higiene, mas era mais uma questão também de mostrar esse cuidado, assim, de através de grandes obras, através de grandes coisas. Isso é muito marcante na cidade de Minas, assim, algo que a gente vê muito é que Minas Gerais tem muitos fluxos de água que correm pela cidade. E dessas ações de higienismo que está presente em Belo Horizonte foi o aterramento desses fluxos de água. Então foram construídas muitas avenidas em cima desses fluxos, avenidas que existem até hoje. E a gente vê uma consequência disso hoje, que é muito marcante, essa questão de quando chove, muitas avenidas que foram construídas em cima de fluxos de água acabam rebentando, acabam estourando e acabam tendo até inundações. Então, assim, foi se pensado nesse higienismo, mas não foi pensado num higienismo muito prático. Era mais uma questão de demonstrar essa questão da modernidade através das construções e das construções belas e tudo mais. Então esses eram uns dos ideais republicanos carregados pela cidade de Belo Horizonte. Uma coisa que é muito importante a gente estudar antes da gente olhar para Belo Horizonte mesmo é a gente ver a história por trás da construção da cidade. Antes daqui ser Belo Horizonte, antes daqui ser a cidade que a gente habita e que a gente conhece, Belo Horizonte é a região que é a cidade, era ocupada pelo Curral del Rei. Eu acho que todos vocês já devem ter ouvido falar, porque eu acho que pelo menos eu sempre ouvi desde pequenininho, mas eu demorei um tempo para entender o que era esse Curral del Rei. Essa é uma foto que eu trouxe aqui para a gente ver um pouco do curral e como que era essa formação. E o Curral del Rei, ele formou basicamente da mesma forma que eu disse que as cidades que não eram planejadas se formavam. Em 1701, na região ocupada posteriormente pelo Curral del Rei, foi construída uma fazenda, que havia uma pequena plantação e uma criação de gado. A partir dessa fazenda, começou a chegar mais pessoas e o fluxo econômico começou a crescer e um conjunto de pessoas começaram a aderir nesse espaço dessa fazenda e com o acúmulo de pessoas e o aumento da movimentação econômica, logo essa região que era uma fazenda se tornou um arraial chamado Curral del Rei. Esse nome ele é muito comum porque em volta dessa região que era o Curral del Rei havia um cercado natural, e aí esse foi o nome dado a esse arraial que aconteceu após esse acúmulo de pessoas e aumento da movimentação econômica na região que antes era uma fazenda. E é muito interessante a gente ver essa questão do Curral del Rei, porque o Curral del Rei ele
se desenvolve etapa por etapa. Ele primeiro foi uma fazenda, depois ele se tornou um arraial, e ao longo do tempo, o Curral del Rei ele continuou crescendo, ao ponto de se tornar uma província de Nossa Senhora da Boa Viagem. E o fluxo econômico ali era muito grande, e acontecia as pessoas elas vinham e começavam a cada vez mais acumular esse espaço e fazer o fluxo econômico crescer, e isso acabava desenvolvendo a região. Só que uma coisa que aconteceu com o Curral del Rei, era porque o Curral del Rei ele era constituído por pequenas regiões que juntas formavam um curral. Porém, com o tempo, o desenvolvimento dessas regiões, essas regiões elas começaram a se desenvolver bastante, se desenvolver economicamente, e ao longo do tempo elas se tornaram independentes. Então as regiões que juntas formavam o Curral del Rei, elas começaram a se tornar independentes de si, e ao longo do tempo a economia local começou a diminuir bastante. Assim. Então o Curral del Rei ele sofreu um período que ele cresceu muito, mas ele sofreu um período que as partes que formavam ele, elas se tornaram independentes e a economia local começou a diminuir bastante. Dessa forma, quando foi planejada e pensada a cidade de Belo Horizonte, essa região do Curral del Rei foi a região escolhida para ser essa nova cidade. Mas uma coisa que a gente tem que prestar uma atenção muito grande também é que BH, igual já foi dito aqui por mim, BH foi uma cidade planejada, uma cidade que desde o início dela, o lugar dela foi planejado. Aqui o Curral del Rei, um dos argumentos que eles usavam era que era uma região com uma altitude boa, era uma região que era favorecida pelas bacias hidrográficas que a gente tem na cidade até hoje, assim. Então era uma região que era adequada para essa criação dessa nova cidade planejada. E a cidade de Belo Horizonte, desde o início, ela foi planejada para ser a capital. E antes daqui ser a capital era Ouro Preto. Até a construção, idealização e criação da cidade de Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais era Ouro Preto. Aqui eu trouxe duas fotos, assim. Eu não sei se vocês já conhecem. Eu, ano passado, tive a oportunidade... Ano passado não, em 2019. 2019 eu tive a oportunidade de conhecer. Foi a primeira vez que eu fui, assim, uma cidade incrível. E aqui são duas fotos. Aqui é uma foto mais antiga da cidade de Ouro Preto. Aqui é a igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E aqui é uma foto mais recente. Aqui é a praça principal, que é a Praça Tiradentes, assim, que eu acho que é onde as pessoas mais conhecem. E aqui no fundo, essa mesma igreja, ela está aqui no fundo também nessa foto. Então, antes de Belo Horizonte ser a capital de Minas, a capital de Minas era Ouro Preto. E Ouro Preto foi uma cidade muito importante. E ela se constituiu cidade ao longo do tempo também. Assim. Aqui, ao longo do ciclo do ouro, Ouro Preto era uma cidade muito movimentada pela questão do minério e da mineração. Então, era uma cidade que chamava muitas pessoas. E quando as pessoas chegam, chamam outros setores da economia também. Setores de alimentação, setores de moradia, todos esses setores se desenvolvem. Então, o ciclo do ouro foi muito importante para o desenvolvimento da cidade de Ouro Preto. E por muito tempo, onde o ciclo do ouro era a principal economia de Minas Gerais, a cidade de Ouro Preto era o centro de Minas Gerais, por ser um dos centros de mineração também. Porém, conforme o ciclo do ouro foi abaixando e a questão da mineração foi diminuindo, a cidade de Ouro Preto ela começa a perder um pouco de importância dentro de Minas Gerais. Um pouco da economia que sustentava ela baixa. E outra coisa que é muito importante também é que a cidade de Ouro Preto ela está muito ligado a uma questão do império ainda. A cidade de Ouro Preto ainda é uma cidade que visualmente ela tem um visual muito ligado à questão do império, a questão das coisas que a República queria esquecer. Então a República pensou também essa questão de criar a cidade de Belo Horizonte como uma nova forma de mostrar modernidade, assim, largando um pouco desses laços coloniais e dessas ideias coloniais que as capitais do Brasil carregavam. Isso é muito importante. Assim. Após a proclamação da República e devido ao crescimento que se esperava de Minas Gerais e a vontade de construir uma cidade planejada que seguisse os moldes europeus e carregasse os ideais republicanos, fez com que se pensasse a troca da capital, de Ouro Preto para essa nova cidade que estava se constituindo, que futuramente ia se tornar Belo Horizonte. Em 1893, a mudança da capital foi aprovada.
a mudança da capital de Ouro Preto para essa nova cidade que estava se formando foi aprovada, sendo contratados diversos engenheiros e arquitetos que seriam responsáveis pela construção de Belo Horizonte, cujo principal deles era o Arão Reis. Isso é muito importante, assim, a gente pensar essa questão da nova capital, porque Belo Horizonte carregava muito essa ideia de ser um ponto de modernidade, assim, porque Minas Gerais, nesse período, era uma das capitais que economicamente eram mais favorecidas por conta do café e por conta de já terem passado pela questão do ouro e tudo mais, e agora está no ciclo do café. Então era muito importante essa questão de uma visão, uma cidade que refletisse esses ideais de modernidade. Então, a nova capital. A nova capital de Minas Gerais foi inaugurada em 1897. Só que uma coisa que eu também não sabia, eu não sei se vocês sabem, é que a cidade ela não tem o nome de Belo Horizonte desde o princípio. Assim. Ela foi inaugurada em 1897 e, a princípio, a cidade foi nomeada de Cidade de Minas, permanecendo com esse nome até 1901, ano em que o nome foi substituído por Belo Horizonte. Eu também não sabia dessa informação. Conforme eu estudava, há um tempo que eu me deparei com ela, eu acho isso muito bacana, assim, porque a gente vê que Belo Horizonte já teve outro nome, que é esse nome Cidade de Minas, e eles mudaram para Belo Horizonte em 1901, e o que eles alegaram, assim, um dos motivos da mudança, é que o nome da cidade carregava um dos nomes do estado. Então confundia um pouco, e aí eles acabaram trocando o nome assim, para Belo Horizonte. E isso é muito interessante, porque eu também não sabia disso, não sei se vocês sabiam. Aqui é uma foto que eu trouxe, um pouco da cidade depois já construída. Essa aqui é a Praça Raul Soares, onde tem um encontro apenas de avenidas. E esse daqui é o Mercado Central. É muito interessante, assim, porque eu acho que muita gente como eu deve ter uma memória muito afetiva do Mercado Central, porque o Mercado Central ele é um ponto de referência, ele é um ponto de serviço, ele é um ponto central da cidade e é muito bacana a gente ver como que ele, desde o princípio da cidade, ele se constituiu como ponto cultural, um ponto de fomento da cultura e do comércio assim, da cidade. Isso é muito legal a gente ver. A ocupação e o planejamento de Belo Horizonte. Esse é um ponto, acho que, central assim, para a gente entender a cidade de Belo Horizonte. Como a gente disse, a cidade de Belo Horizonte ela foi planejada para ser uma cidade aos moldes europeus. Uma cidade que refletia os ideais da República, uma cidade moderna, que não estava mais presa às questões coloniais, às questões de Portugal. E no processo de planejamento da cidade, cidade destinada a ser capital de Minas, foi decidido que a cidade abrigaria cerca de 100 mil habitantes. Que para você ver, para uma grande capital, é um público muito pequeno de habitantes. Assim, 100 mil habitantes é muito pouco. Então a gente vê que, desde o princípio, a cidade ela foi planejada para ter poucas pessoas, assim, para ser uma capital, para ter poucas pessoas. Então é importante a gente pensar para quem que essa cidade foi planejada. A cidade havia sido planejada para se manter dentro da Avenida Contorno. E como o nome já diz, a avenida foi planejada para dar o contorno da cidade. Isso eu acho que é algo importantíssimo da gente pensar e refletir sobre, porque eu acho que muitos de vocês já sabem disso, que a princípio Belo Horizonte, quando foi planejada, ela foi planejada para não ser uma cidade muito grande, como foi dito aqui em cima, ela foi planejada para ser uma cidade de 100 mil habitantes, onde a cidade se manteria dentro da Avenida da Contorno. E aí eu trouxe algumas fotos aqui para a gente pensar isso. Isso é muito legal da gente pensar, como que essa aqui é a Avenida da Contorno, acho que todos vocês conhecem assim. E a avenida realmente ela tem esse nome e ela delimitaria o contorno. Então a cidade de Belo Horizonte, essa cidade planejada para ser essa cidade moderna, ela aconteceria dentro desse contorno. Ela aconteceria dentro dessa avenida, então. Então tudo que era fora não seria a cidade de Belo Horizonte, não foi planejado para ser a cidade. O que foi planejado era o que estava dentro aqui. E algo que é muito legal da gente perceber é que esses ideais da República, esses ideais de modernidade, eles estão expressos até no formato das ruas. A gente vê que é uma cidade estritamente planejada, que dentro da contorno
as ruas e as avenidas, elas formam formas geométricas. Isso é muito legal da gente ver, como que é algo que foi realmente pensado, assim, para mostrar esse ideal de modernidade mesmo. Então a cidade ela foi feita para ser contida dentro da contorno, como a gente está vendo aqui. A contorno ela dá essa volta na cidade, ela dá essa volta no centro, e a cidade era para ser, ela foi planejada para ser contida dentro dela. Algo que a gente percebe analisando essa questão de como que foi planejada a cidade e de como que a cidade foi pensada, é que Belo Horizonte, desde o início, ela foi uma cidade com extremos contrastes. Eu acho que esse que é o ponto principal que eu quero trazer aqui para a gente pensar e para a gente refletir e para a gente seguir com esse nosso projeto. Porque desde o seu planejamento, a cidade de Belo Horizonte ela foi pensada e feita de uma forma bastante elitista. Ela foi uma cidade pensada nas elites. Porque, como foi dito, a cidade ela foi pensada para ser contida dentro da contorno. Então, era uma pouca população e eram bairros voltados para a elite mesmo. E algo que a gente vê que esse contraste muito grande é que no processo de planejamento da cidade não havia bairros destinados à moradia dos operários e trabalhadores que vieram para a cidade participar da construção da cidade. Então, esse é um dos contrastes principais de Belo Horizonte que a gente percebe. A cidade ela foi uma cidade que desde o princípio ela foi pensada nas elites, uma cidade com esse ideal de modernidade, uma cidade que trouxe vários trabalhadores e vários moradores e vários operários para trabalhar e construir a própria cidade. Mas nesse planejamento não foi pensado na moradia dessas pessoas que vieram construir elas. Então não foi pensado que esses operários, pessoas de classe mais baixa, ocupariam a cidade. Então aí a gente já vê esse contraste grande de que a pessoa, esse operário, ele vem para Belo Horizonte construir a cidade, mas ele mesmo não tem um espaço dentro da cidade. Ele mesmo não foi pensado um espaço para ele morar. Ele mesmo não foi incluído nesse ideal de modernidade, esse ideal de modernidade que é bastante elitista, assim, se a gente for pensar. E quando a gente pensa isso, a gente vê que esse contraste, ele se expressa até os dias de hoje. Porque por conta disso, por conta do centro ser uma das regiões mais caras da cidade, que tem os bairros mais privilegiados, e se dá uma região voltada para a elite mesmo, esses operários que vieram e essas classes mais baixas que vieram construir a cidade também, só acharam lugar de moradia fora do centro da cidade. Então aí começam dois processos na cidade de Belo Horizonte. O processo de periferização. O que é esse processo de periferização? Periferização é o processo de ocupação de lugares distantes do centro da cidade. Então aí a gente começa a ver que essas pessoas de classe mais baixa, elas começam a morar cada vez mais longe do centro comercial. E cada vez mais longe, porque é onde elas acham lugares. E junto com esse processo de periferização, que é essa ocupação dos lugares mais distantes do centro, acontece também um processo que atinge a cidade de Belo Horizonte até hoje, que é o processo de favelização. Porque, como a gente sabe, Belo Horizonte é uma cidade muito irregular, com muitos morros e montanhas, e esse processo de favelização, diferente do processo de periferização, que é a ocupação de lugares distantes do centro, o processo de favelização é a ocupação de lugares irregulares. Então a gente começa a ver muito assim. Pelas pessoas de classe mais baixa não encontrarem lugares de moradia no centro da cidade, que foi um lugar planejado, as pessoas elas começam a ocupar lugares irregulares. E esses lugares regulares começam a se tornar favelas, assim, a gente vê. E isso se reflete até hoje, assim. E eu trouxe esse mapa para a gente pensar um pouco. Assim. Aqui, mais uma vez, tem a Avenida na Contorno. Como eu disse, foi a avenida que foi pensada para fazer o contorno da cidade. E a cidade estaria no centro dela. Nessa outra foto a gente consegue ver também. A Avenida da Contorno é toda essa daqui, amarelinha, que faz esse contorno na cidade. E aí a gente consegue ver os bairros que estão dentro dessa avenida. E são bairros que a gente sabe que são bairros privilegiados, assim, que é o Funcionários, Savassi, Santo Agostinho, Santa Efigênia. São bairros privilegiados. E aí a gente começa a ver que quanto mais no mapa, quanto mais distante
desse centro da cidade, que foi esse centro planejado, mais são os bairros que são menos privilegiados no sentido do Estado não dar muita atenção, ser bairros que não tem tanto investimento, bairros mais distantes. Então a gente começa a ver que nas próximas aulas eu vou abordar com vocês essa questão de como que foi esse crescimento populacional da cidade de Belo Horizonte, como que foi esse crescimento da cidade, até ela se tornar essa cidade que ela é hoje. Mas algo que eu queria que a gente pensasse nessa primeira aula é que Belo Horizonte ela foi uma cidade planejada, igual eu disse desde o começo. Mas ela foi uma cidade planejada para quem? Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante de ser falado. Porque a gente precisa saber, quando a gente caminha pelo centro da cidade, que Belo Horizonte foi uma cidade que foi de um planejamento elitista. E foi uma cidade que, a princípio, ela foi uma cidade planejada para as elites. O centro da cidade foi um lugar planejado para que as elites ocupassem, para que essas elites que expressam esse ideal de modernidade ocupassem. E a gente tem que estar ciente dessa questão desses processos de contraste que estão muito presentes na cidade de Belo Horizonte até hoje. Igual eu disse, é muito estranho você ver assim que numa cidade planejada foi planejado todos os lugares, menos lugares de moradia para as pessoas de classe mais baixa que construíram a cidade. Isso eu acho que a gente precisa pensar muito assim nessa questão de que porque muito se levanta sobre Belo Horizonte essa questão de Belo Horizonte ser uma cidade planejada, uma cidade republicana, mas é muito importante a gente entender, e a gente entender a construção de Belo Horizonte, a gente consegue entender até o que essa república pensava. Assim. Essa república, ela incluía as elites, ela não incluía as classes baixas. Assim. Então, a gente vai estudar todo o processo de Belo Horizonte. Essa primeira aula que a gente está tendo hoje é para a gente estudar um pouco essa história. E como eu disse, eu vou fazer só uma recapitulação básica de tudo que foi falado aqui por mim, de tudo que a gente estudou nessa aula. A cidade de Belo Horizonte, ela foi uma cidade planejada depois da proclamação da República. E ela foi a primeira cidade planejada do Brasil, sendo planejada para já ser a capital de Minas Gerais, a nova capital de Minas Gerais. Uma capital que transmitiria um sinal de modernidade através das suas ruas largas e do seu perfil urbano que copiaria um pouco o perfil europeu. Só que a gente precisa pensar, igual eu disse, essa questão de para quem que essa cidade foi planejada. Que marcas são essas que a cidade carrega até hoje? Assim? Que contrastes são esses que a cidade carrega até hoje? Assim? Porque, igual eu disse, é muito estranho a gente ver como que dentro da contorno, e algo que é muito ruim a gente saber, infelizmente a gente sabe, é que existem alguns bairros que são mais privilegiados que outros. Tem alguns bairros onde a assistência do governo é maior, onde o governo presta mais atenção. E a gente precisa estar ciente de que esse projeto de criação da cidade, esse projeto de criação do centro da cidade, a partir desse centro que era rodeado pela contorno, foi uma criação planejada também. Foi uma criação planejada. Depois a cidade ela se desenvolve e ela cresce bastante. Isso a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco do crescimento de Belo Horizonte, como que o crescimento populacional se dá em Belo Horizonte e como que a criação desses outros bairros. E na próxima aula a gente vai estudar um pouco mais dos lugares marcantes da cidade, como o Mercado Central e outros edifícios de cinema, como o Cinema Caiaca. A gente vai estudar várias coisas assim que marcam a nossa cidade e marcam a nossa vivência também, coisas que estão presentes até hoje. Mas eu acho que para essa primeira aula é muito importante a gente saber disso, saber da história de Belo Horizonte, saber que Belo Horizonte é uma cidade de extremos contrastes, onde existem bairros que realmente são destinados a pessoas de classe mais alta e bairros que realmente são destinados a pessoas de classe mais baixa, infelizmente. E a gente precisa saber desses contrastes antes da gente saber aonde que a gente está vivendo. Então essa foi a nossa primeira aula desse nosso projeto de estudar Belo Horizonte. Assim. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer problema ou qualquer questão assim que vocês que estão vendo essa aula e quiserem perguntar alguma coisa, podem me mandar no meu WhatsApp, não tem problema. Qualquer momento podem me mandar que
que eu respondo e a gente conversa. E para essa nossa primeira aula, eu trouxe uma atividade para a gente fazer. Eu vou ler essa atividade e vou explicar para a gente. Como eu disse um pouco antes de eu ler, a gente estudou essa questão da história de Belo Horizonte. Eu acho que é muito importante a gente estar mais ciente de onde a gente passa pela cidade. Então, a atividade que eu propus para a gente essa semana é a seguinte. Após estudar sobre a história da construção da cidade de Belo Horizonte, a história da sua origem, da sua formação e do seu planejamento, gostaria que pensássemos quais os espaços dessa cidade já conhecemos, já passamos e já ocupamos. Isso eu acho que é muito importante, assim, a gente refletir aonde na cidade a gente já foi, aonde na cidade a gente já conheceu, onde na cidade a gente já ocupou e o que esses lugares trouxeram para a gente. Então eu quero que cada aluno escreva um texto citando lugares da cidade de Belo Horizonte em que já visitou e o marcaram de alguma forma. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês escrevam um texto do tamanho que vocês quiserem. Sim, nessa primeira atividade eu não vou limitar tamanho e tudo mais, porque eu quero que seja um exercício mesmo de memória. Assim, da gente pensar a cidade de Belo Horizonte, como que a cidade nos marca, como que o ambiente onde a gente ocupa e a gente passa nos marca. Então eu quero que vocês tentem lembrar, assim, na história de vocês, dentro da cidade de Belo Horizonte, qual que foi os lugares que marcaram vocês, assim? Ah, não sei, talvez pode ser o Mercado Central, comer um pastel com caldo de cana no Mercado Central, ou comprar um queijo lá, ou então, não sei, andar na Praça 7, ir na Feira Hippie. Quero que vocês escrevam mesmo, tentam pensar um lugar que vocês visitaram na cidade, talvez possa ser um cinema, parque municipal, Praça do Papa, não sei, eu quero que vocês mesmo pensem, assim, um trabalho de memória mesmo, assim. Pensem quais os lugares da cidade te marcaram e que vocês escrevam um texto, assim, quais lugares vocês já visitaram e por que esses lugares te marcaram e o que esses lugares, qual o sentido que esses lugares têm para você. E para escrever esse texto, devemos recorrer a nossas memórias. E caso não tenham nenhum lugar da cidade que o tenham marcado, o aluno deve fazer uma pesquisa na internet sobre algum lugar em Belo Horizonte que gostaria de visitar e escrever um pouco sobre o porquê. Então, eu vou dar essas duas opções. Eu gostaria muito que vocês fizessem esse trabalho de memória, de pensar um lugar que marcaram você em Belo Horizonte, ou até mais de um, e escrever mesmo um texto, o porquê que esse lugar marcou vocês, e o porquê, qual foi o sentimento que esse lugar de Belo Horizonte trouxe para vocês. Mas caso não tenha nenhum lugar à mente que marcou vocês, eu deixo a opção também de vocês fazerem uma pesquisa na internet de um lugar que vocês queiram visitar em Belo Horizonte depois que essa pandemia passasse. E tentar descrever o porquê que você quer visitar esse lugar. Assim. Vamos supor que você quer pesquisar, que você quer visitar o Parque Municipal. Escrever um porquê que você queria visitar o Parque Municipal e tudo mais. E caso, se você queira fazer essas duas opções, também fica a seu critério, aluno. Assim. Se você quiser tanto descrever um lugar que te marcou em Belo Horizonte, quanto pesquisar um lugar novo que você queria visitar e escrever isso no texto também, fica à vontade, tá bom? Vai ser ótimo ler, eu acho que vai ser até mais legal. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula sobre o nosso projeto da cidade. Assim. Eu acho que, muito mais do que a gente estudar a história, eu acho, a história da cidade, eu acho que é importante a gente situar essa história no nosso dia a dia. Tentar olhar de uma maneira diferente. Assim. Eu convido vocês a, quando vocês estiverem indo para o serviço ou indo para algum lugar, assim, dentro da cidade, vocês tentarem refletir, olhar os prédios, olhar essa questão das próprias avenidas, o centro de uma outra forma, como olhar da forma de que o centro foi feito para a cidade ser contida ali dentro. E eu quero mesmo que vocês tentem refletir sobre a cidade, assim, e como esses contrastes presentes na cidade impactam a nossa vida até hoje. E esse é um pouco da aula. Eu fico muito feliz assim de poder estar com vocês e de essa ser mais uma aula nossa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar e eu estou à disposição. Tchau, gente. Boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde. Não sei que horas vocês estão